o plano. O nosso assunto agora é o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Os serviços de linhas de transporte de alguns municípios para cidades maiores vêm apresentando alguns problemas. Alguns distritos não têm nem mesmo uma linha de ônibus que chegue até o local. Por outro lado, as empresas apontam situação financeira complicada em função do preço do óleo diesel e também por consequências aí da pandemia da Covid-19. Sobre este assunto, nós estamos em contato agora, recebemos aqui no Sinal Aberto, segunda edição, o presidente da Agência Goiana de Regulação, a AGR, presidente Marcelo Oliveira. Olá, presidente, uma ótima tarde, obrigado por atender nosso convite, seja novamente bem-vindo aqui ao Sinal Aberto. Obrigado, Samuel. Eu que agradeço o convite mais uma vez para falar aqui da situação do transporte intermunicipal em Goiás. Presidente, na semana passada o senhor teve uma reunião com representantes das empresas e aí destaquei aqui na abertura a alegação de dificuldades financeiras, também a elevação no preço do óleo diesel e consequências da pandemia. Mas, aliado a essas dificuldades, também há a precariedade do serviço em alguns pontos aqui do estado, principalmente locais menores, que a população às vezes não tem uma linha ou então os horários das linhas são muito limitados. Como que a AGR está lidando com este fato para proporcionar, ao mesmo tempo, um equilíbrio, mas também levar um serviço de mais qualidade ao cidadão, presidente? Bem, primeiro é importante a gente separar duas situações que são distintas. Uma é a situação do transporte intermunicipal, que hoje está autorizado no estado e que já tem empresas atuando nele, que de fato sofreram bastante com a pandemia, né? A gente percebeu aí uma queda de demanda bastante acentuada, concomitante ao aumento dos custos, né? Como principalmente o óleo diesel. Então, essa é uma situação que afetou bastante o transporte, não só o metropolitano, a gente verifica isso aqui também na cidade de Goiânia e região metropolitana, mas também no intermunicipal. Então, de fato, as empresas têm demandado para a gente aqui algumas medidas, até a suspensão de algumas linhas ou redução de horários nas linhas que já vem sendo operadas, né? E também pleiteando a autorização para um reajuste extraordinário no valor máximo das tarifas, né? Que é algo que a gente está avaliando, mas que é bastante sensível por conta também do impacto para a população de um aumento nesse momento. Mas essa situação do transporte de municípios que estão sendo atendidos atualmente. Uma outra situação, né, que é bastante preocupante, a nosso ver aqui, são os demais municípios que não têm atendimento. E isso não começou na pandemia, tá? Isso foi desde 2016. No governo anterior, quando houve a delegação de outorgas para empresas do setor, e mais de 100 linhas ficaram sem autorização, ou seja, mais de 100 trajetos entre municípios ficaram sem uma empresa autorizada a fazer aquela ligação. E isso permanece até hoje, né? Porque logo após essa outorga, em 2016, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra a AGR e contra o Estado, né? E nessa ação civil pública, em que requereu-se a licitação do sistema em Goiás, né? Foi dada uma liminar proibindo a AGR de dar novas autorizações. E essa liminar, ela permanece até hoje, né, 6 anos depois, né, e a gente não pode dar autorizações para novas linhas. Ou seja, nós temos 113 linhas que contemplam diversos municípios que estão sem prestador autorizado e a gente também não consegue dar uma nova autorização para eventuais interessados. Qual o percentual, presidente, de perda de passageiros? Na verdade, a gente está agora com indicadores de mais ou menos 70% do que era pré-pandemia. Mais uma vez, naquelas linhas, tá, que existem empresas autorizadas a atuar, tá? Mas isso varia muito. Tem municípios, tem linhas que sequer retomaram o transporte que havia pré-pandemia. Tem algumas outras linhas com uma demanda maior que já retomou todos os horários e estão com uma demanda bastante, vamos dizer assim, quase igual ao que tinha pré-pandemia. Mas nós não temos ainda um nível pré-pandemia naquelas linhas que tem empresas atuando.
a AGR não pode fazer novas concessões de autorizações de linhas. Mas a licitação, isso já está sendo pensado, está sendo construído, presidente? A gente está avaliando um cenário, porque em 2018 tentou-se fazer licitação. Em cumprimento à decisão judicial de 2016, que suspendeu a AGR de dar novas autorizações, tentou-se fazer uma licitação em 2018. Só que aí houve contestação de diversas empresas que estão no mercado, e mais uma vez o judiciário deu uma liminar suspendendo aquela licitação que estava sendo empreendida. E aí a AGR suspendeu aquela licitação. Então, e no final do ano passado, bem no finalzinho de 2021, essa ação que tinha uma liminar para suspender a nossa licitação, ela foi julgada no judiciário, ela perdeu o objeto. Então, agora está um cenário de avaliação, se para eventualmente pensar em uma nova licitação, iniciar um processo, nós precisamos aguardar o trânsito e julgado dessa ação civil pública do Ministério Público, ou se nós devemos iniciar o processo de uma nova licitação logo. Né? Muito embora eu considere que a licitação não é a melhor alternativa para o mercado. A gente tem aí um exemplo no sistema interestadual, tá? Que é regulado pela ANTT, que não são licitações, lá são meras autorizações em que as empresas interessadas por uma linha, elas demandam da ANTT uma autorização, elas podem entrar no mercado e competir com outros no mercado, não existe exclusividade, monopólio, tá? E esse sistema da ANTT no interestadual proporcionou um incremento considerável de número de empresas no mercado, municípios atendidos e aumento do número de linhas. Então, eu acredito que esse é o sistema mais eficiente para a gente também fazer aqui em Goiás e não via licitação. Só que infelizmente, a gente está no momento de mãos amarradas, porque por conta dessa liminar que proibiu a gente de dar autorização em 2016. Da minha parte, presidente, último questionamento, antes de passar aqui ao Kleber Ferreira, quantos municípios do estado não têm nenhuma linha de ônibus, não tem o atendimento de nenhuma linha de ônibus? Esse número exato eu não tenho, por passar nesse momento, até pedi para a nossa área de transporte fazer um levantamento, tá? Porque até por conta dessa matéria que saiu no domingo, tem chegado algumas demandas, então posso dizer alguns municípios, como São Miguel do Passa Quatro, que estavam na matéria do Popular, tem o município de Varjão também, que nos solicitou, inclusive, reunião aqui hoje, o prefeito vem aqui para conversar. Tem outros municípios, eu posso depois até levantar e passar essa informação para você depois de ter feito o levantamento, eu não tenho esse número pronto para te dar quais são os municípios, mas são 113 linhas, tá? Ou seja, pares de municípios que hoje não estão sendo atendidos. Mas, obviamente, dentro desses 113 linhas, tem municípios que possivelmente têm ligações para outros municípios, né? Então, esse número exato de municípios completamente isolados, sem qualquer ligação, esse número eu não tenho para te dar nesse momento. Presidente da AGR, Marcelo Oliveira, conosco. Presidente, os questionamentos do Kleber Ferreira. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Vou aqui te cumprimentar com uma frase de Winston Churchill. Está vendo seu prestígio, tamanho que tá? Ele fala o seguinte, que a boa observação in loco por parte de quem vai decidir provoca a decisão correta para o atendimento aos necessitados. A boa observação in loco. Eu conheço, por exemplo, muito Capelinha, município de Anicuns, que é um distrito tradicionalíssimo, né? Os meus avós vieram para aquela região lá, então a minha família quase toda nasceu por lá. Que são 14 quilômetros que não tem, completamente isolados do mundo. Se não arrumar uma carona, o cidadão não sai de lá e vem nem para Anicuns, nem para Araçu, nem para Virinópolis, não vai nem para Americano do Brasil, que são os municípios próximos ali, 18, 14, 15 quilômetros. Eu tenho uma pequena propriedade rural no município de Abadiânia, que fica entre Planalmira e Abadiânia. São 35 quilômetros. Lá, se não arrumar uma carona para ir de um lugar para o outro, o cidadão sai de Planalmira, vai a Anápolis, troca de ônibus e pega o ônibus para ir para a sede do município, a cidade de Abadiânia. Planalmira é um distrito de Abadiânia, são 35 quilômetros.
E aí, parece que a outorga que a AGR estava preparando era com observação na necessidade da população de localidades assim, e de municípios que também têm pequena população e que precisavam do transporte, e que necessariamente talvez não fossem nem para ônibus grandes. Alguns vans resolveriam, e a outorga, por aquilo que eu li na época, não sei se mudou depois, a outorga seria dada de acordo com o tamanho da necessidade do veículo para fazer o transporte. Aí o Ministério Público proibiu essa outorga e pediu para que fosse feita a licitação. E para fazer a licitação, como empresas já têm o direito adquirido da exploração de linhas de ônibus por região e elas não se interessam em colocar ônibus nessas linhas que a gente está se referindo, fica o cidadão sem a linha, a empresa com o direito e a AGR com as mãos e os pés atados. A minha análise tem alguma coisa distorcida antes de eu te questionar? Não, eu não diria que distorcida, mas é só uma observação que é importante. O primeiro ponto é não existe direito adquirido de ninguém, né, no mercado. Né? As empresas que obtiveram em 2016 as autorizações, né, essas autorizações podem ser caçadas pela GR por algumas razões, tá? Inclusive pelo não atendimento da população. Então, não existe direito adquirido. O que levou o MP a questionar essa autorização de 2016 foi o fato de que não foi feita uma licitação, tá? Mas, de fato, a outorga via autorização, ela não depende de licitação. Só que tem uma observação, que é muito importante. Ela não pode ser dada em regime de monopólio, a autorização. Tem que ser igual no sistema federal. Se uma empresa tem interesse, você concede autorização para ela. Se outra empresa tem interesse de atuar na mesma linha, você dá autorização para ela também. Então, a licitação ela serve para quê? Para viabilizar uma competição entre as empresas que querem oferecer o serviço, porque eles vão executar aquilo em regime de exclusividade, de monopólio. Então, você faz uma competição olhando-se pelo mercado. Agora, se a autorização pode ser dada para várias empresas, tem uma concorrência no mercado. Então, eu dispenso a licitação prévia. Só que aqui fizemos uma coisa muito torta naquela época. O Estado concedeu autorizações sem licitação, porque é assim que tem que ser feito, só que deu para uma empresa em cada linha, né? E vai explorar em regime de monopólio. Isso não pode, né? Então, com razão, o Ministério Público entrou com uma ação requerendo que, então, fosse feita uma licitação. O correto, a meu ver, era que permanecesse aberto a possibilidade de outras empresas pleitearem autorizações para outras linhas e para as mesmas linhas que já tinham empresa atuando, para ter competição, maior oferta nessas linhas. E aí ocorreu essa situação. O que os municípios pequenos, e aí é uma coisa que eu defendo, a gente precisa ter flexibilidade na regulação. Tem municípios que você talvez não tenha demanda para um ônibus, ou até mesmo micro-ônibus, mas talvez com uma van você tenha uma demanda, né? Então, eu acho que a legislação ela tem que ser mais flexível. Hoje, a nossa legislação, ela coloca basicamente que o veículo tem que ser tipo ônibus rodoviário e micro-ônibus. Só excepcionalmente que ele pode autorizar vans. Eu acho que isso tem que estar aberto, entendeu? O empresário, para prestar o serviço, ele escolhe, ele avalia se para aquela linha, num determinado horário, ele coloca uma van ou um ônibus, a depender da demanda. E acaba que, quando você coloca muita condição, muita obrigação para a empresa ofertar o serviço, ela só vai ofertar o serviço onde tem muita demanda, muito movimento. E aí você deixa aqueles locais mais afastados e com pouca demanda, sem oferta de serviço. Então, esse eu acho que são os problemas que a gente tem hoje aqui no mercado. Agora o senhor já respondeu o meu próximo questionamento, que era justamente sobre esse tema, né? E aí eu te pergunto, Marcelo, dado ao tempo que eu já te conheço, o bom jornalista seria o senhor presidente, mas Não, então eu te pergunto, Marcelo, qual é a possível saída para essa situação, do ponto de vista de atender aquele cidadão que está lá necessitado dessa possibilidade de locomoção de uma localidade para outra? Qual é a possível saída jurídica, legal, respeitando a lei, que a gente está numa democracia? Na democracia, a lei ela é soberana, a gente tem que respeitá-la. Então, qual é a possível saída? Bem, uma alternativa que eu tenho conversado com alguns prefeitos que também ficam nessa aflição de querer atender a população, né, e a gente que não pode autorizar alguém a entrar, é fazer eventualmente o que chama de transporte vinculado, ou seja, se a prefeitura tiver um veículo dela, uma van, ela eventualmente pode fazer o transporte da sua população
entre municípios. Então, o prefeito pode colocar ali uma van do próprio município, cadastrar aqui na GR, para o que a gente chama de transporte vinculado, né, que não é uma linha regular, mas é uma linha de propriedade da própria prefeitura, e colocar esse transporte para a população. Agora, isso é um paliativo, né? Isso é um paliativo, não é perfeito, não é adequado. O que tinha que se fazer realmente, eu acho que uma primeira opção era a gente conseguir retomar a nossa competência de dar as autorizações para as empresas. E é interessante, Kleber, mencionar que às vezes alegam que não tem demanda, né? Mas temos diversas empresas que vêm aqui na GR querendo entrar em linhas que não tem ninguém oferecendo serviço, existe situação, e a gente não pode fazer nada. Tem empresas que vêm aqui querendo colocar uma van, um ônibus em alguma determinada linha para atender uma determinada população que não está sendo atendida hoje, e a gente, infelizmente, a gente tem que responder para eles que a gente não pode autorizar, muito embora a vontade nossa seja que a gente queira outorgar essa possibilidade para essas empresas, mas a gente não pode fazer por uma questão legal dessa liminar que vem perdurando aí durante muitos anos. A gente tem tentado, no judiciário, convencer o judiciário da necessidade de se permitir que a gente volte a dar essas autorizações, enquanto não se julga a matéria, né? É uma ação, a gente não sabe quando é que vai ser julgada, vai transitar julgado essa ação judicial. Mas enquanto ela não for julgada, não houver o trânsito julgado, que a gente possa retomar essa competência de dar as autorizações. Porque quem está pagando a conta disso tudo é a população. É a população que está desabastecida, que está isolada em muitos municípios, que está pagando mais caro por um transporte, ou até mesmo colocando a sua segurança em risco num clandestino que não tem nossa fiscalização, que não é regulado por nós. Então, assim, quem está realmente sofrendo a situação toda é a população mais vulnerável, que não tem um carro próprio, uma moto, um veículo, uma opção para se deslocar. Pior que é justamente essa população, né? A parte mais pobre da população sendo prejudicada. Samuel, o presidente já respondeu os meus questionamentos, né? E que a gente pode fazer é torcer para que tenha uma solução, porque nós que não precisamos desse serviço, talvez a gente nem perceba o quanto isso é sério, mas é muito sério. Eu só queria realmente deixar aqui uma última mensagem. Muito obrigado. Assim, Oi, desculpa. Só uma última palavrinha, não, pode dizer, presidente, por favor. Embora a gente esteja num momento um pouco de mãos amarradas em dar uma solução efetiva e definitiva para a situação, o que a gente tem feito aqui é trabalhar diariamente para encontrar uma alternativa. Tá? Desde que eu cheguei aqui, vou fazer 1 ano de AGR agora em abril, esse tem sido talvez a minha principal missão aqui, tentar dar jeito nessa situação do transporte municipal, né? Seja convencendo o judiciário que nós precisamos voltar a dar as autorizações, seja tentando encontrar alternativas junto aos prefeitos para que dentro da legislação em vigor e dentro daquilo que nós podemos fazer atualmente, algo seja oferecido para a população não ficar sem o atendimento do transporte. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres, pelos esclarecimentos aqui a nós apresentados. Desejamos ao senhor uma boa tarde e até uma próxima oportunidade conosco. Obrigado.